O tema de hoje vai falar que o autismo não anda sozinho. Quando falamos em autismo, a maioria das pessoas pensa apenas em comportamento, mas o autismo raramente ele anda sozinho. Ele costuma vir acompanhado de comorbidades neurológicas, clínicas, cardiológicas e, em alguns casos, de síndromes genéticas específicas. Ignorar isso é um atraso de diagnóstico, cuidado e qualidade de vida. Logo, o autismo não é apenas uma condição comportamental, ele faz parte de um processo de neurodesenvolvimento que envolve o corpo como um todo desde a formação embrionária. Por isso que tratar apenas o comportamento sem olhar o organismo de forma integrada é um dos maiores erros que ainda vemos hoje em dia. Logo, vamos falar sobre as estereotipias, o que elas realmente são. Vamos começar pelas estereotipias, porque elas são uma das manifestações mais visíveis no autismo e também mais mal interpretadas, movimentos repetitivos, sons repetitivos, padrões motores repetitivos ou vocais. Logo, não é birra, não é mau comportamento. A estereotipia é uma linguagem do sistema nervoso tentando se autorregular. Elas costumam estar associadas a sobrecargas sensoriais, ansiedade, fadiga neurológica, excesso de estímulos. Quando tentamos apenas suprir a estereotipia sem entender a causa dela, o sofrimento aumenta. Lógico. Então, as estereotipias elas podem ser intensas e sindrômicas, como a associação de outras síndromes de Rett. Quando falamos de estereotipias muito intensas e persistentes, tem uns marcadores. Então, isto é uma síndrome genética que precisa ser citada e pode estar associada ao autismo. A síndrome de Rett é uma delas, é uma condição genética do neurodesenvolvimento mais comum em meninas e frequentemente confundida inicialmente com autismo grave. Características importantes: estereotipias manuais clássicas, como a regressão do desenvolvimento, perda de habilidades adquiridas, comprometimento motor e de comunicação também. Nem toda estereotipia intensa é apenas autismo. Em alguns casos, estamos diante de uma síndrome genética específica. Como eu disse, isso é muito importante enfatizar. Por exemplo, a anemia falciforme também dá um comportamento semelhante ao autismo e pode também se associar a ele. Existem outras condições que precisam ser citadas quando falamos de estereotipias com traços autísticos, mas por um outro mecanismo, como a anemia falciforme. Agora, vamos entender? Tem as doenças genéticas de sangue como ela, que pode se associar e provocar hipóxia cerebral repetitiva, microinfartos, inflamações crônicas. Isso pode gerar dificuldades cognitivas, alterações de linguagem, estereotipias de traços autísticos secundários, dando um ponto agora importante para vocês entenderem que o comportamento pode parecer o mesmo, mas a origem biológica é completamente diferente. E aqui não falamos de uma síndrome genética do cérebro como a de Hertz, mas falamos de um sofrimento neurológico crônico que veio da parte sanguínea. Agora vamos entender também as cardiopatias que estão associadas ao autismo. São outro ponto que é muito pouco falado e ocorrem muitas essas associações congênitas com os autistas. Cérebro e coração se formam juntos no embrião, compartilham vias genéticas e epigenéticas importantes, então isso é importante você saber. O autismo não é só cérebro, ele é desenvolvimento embrionário sistêmico. A importância desse acompanhamento cardiológico, o olhar preventivo integrado. Outras como comorbidades frequentemente associadas são TDAH, ansiedade, transtorno do sono, epilepsias, depressões, principalmente em adolescentes e adultos. Muitas vezes o que parece somente autismo que está piorando é uma comorbidade associada que não foi identificada. Então, o autismo sindrômico, ele também pode ser autismo não sindrômico, né? Então vamos entender um pouquinho mais que nem todo autismo sindrômico, ou seja, que tem síndrome, mas quando existe uma síndrome genética associada, o acompanhamento precisa ser completamente diferente.
Exemplos descritos na literatura é associar com a síndrome de Rett, de X-Fragile, com a síndrome de Down, entre outras síndromes do neurodesenvolvimento ou neurobiológico. O erro é tratar tudo como se fosse a mesma coisa. Aonde começar então, doutora? Quando existem estereotipias importantes, é importante associar as comorbidades, verificar quais são as suspeitas de qual síndrome está se associando e não deve ser apenas o comportamento que deve ser olhado. Primeiro, o profissional aí é o geneticista, que ele vai a origem biológica desse quadro, a histórica familiar, indica exames necessários e o mapeamento, que hoje é tão importante para a área médica. Aí sim, você vai para a área neurológica, cardiológica, endocrinologistas, psiquiatras. Isso evita erros de diagnóstico e tratamentos desconectados. O comportamento pode parecer o mesmo, mas a biologia por trás pode ser completamente diferente. O autismo não anda sozinho. E quando entendemos isso, o cuidado muda, a vida melhora. Se você gostou desse vídeo, comenta, compartilhe, explique para alguém que o autismo não anda sozinho, alguém que está com autismo com grande dificuldade. Salve esse vídeo, fala para essa pessoa, olha, o autismo do seu filho pode estar associado com mais alguma coisa, por isso que você não está tendo tantas respostas nas terapias. Vá ao geneticista, faça um mapeamento genético e verifique quais são as comorbidades ou síndromes associadas ao seu autismo, tá bom? Ou ao autismo do seu filho ou de algum parente ou amigo seu. Gostou desse vídeo? Procure a gente no nosso canal. Eu estou aqui para servir vocês ciência com amor e científica, tá bom?